E aí, galera do nono ano, tudo bem com vocês? Nós vamos dar prosseguimento hoje ao nosso conteúdo do segundo bimestre e nós vamos falar sobre a Rússia. No livro, o conteúdo está entre a página 96 e a página 99. Tá? A Rússia hoje é um dos mais importantes países do mundo, não pelo seu poderio econômico, mas principalmente por causa do seu passado, por causa do seu poderio bélico, né? E aí à esquerda nós temos o mapa da Rússia atual, né? Que é o maior país do mundo em extensão, tá? Boa parte desse território está congelado, então a população da Rússia ela não é tão gigantesca quanto o seu território, tá? E aí à direita o atual presidente, o Vladimir Putin, que é uma das maiores lideranças globais. Tá? Para falar da Rússia, a gente tem que voltar lá no passado para falar sobre a Revolução de 1917, né, que foi liderada pelo Partido Bolchevique lá na Rússia e implantou o primeiro governo socialista em uma nação, né, em 1917. Tá? Em 1922, a Rússia, com outras repúblicas próximas, deu início à formação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Ou que a gente chama simplesmente de União Soviética. Então aí, na legenda da direita, nós temos todos os países, né, que a gente conhece hoje e que faziam parte da União Soviética, foram fazendo parte ao longo do tempo, né? Ó, os mais importantes ali, a Ucrânia, Bielorrússia, Moldávia, Estônia, Letônia, Lituânia, Geórgia, Armênia, Azerbaijão, Cazaquistão, Uzbequistão, Turcomenistão, Quirguistão e Tadiquistão. Todos esses países formavam apenas um país, a União Soviética. Tá? Lembrando que a União Soviética tinha ligações muito estreitas com outros países também, né? Com a China, com aqui na América do Sul, com países como Bolívia, com Cuba principalmente. Então a União Soviética ela foi se aliando a determinados é, países e posteriormente foram se tornando também socialistas. Tá? Então a economia na União Soviética, vamos entender um pouquinho como é a ideia de economia dentro do socialismo. Tá? Então nós temos aí uma centralização de poder, então o poder ele acaba centralizado nas mãos de uma figura. A democracia ela fica suprimida nesse contexto. Né? Nós temos aí o investimento principalmente em estatais. Né? As empresas, a maior parte das empresas do país de exploração de recursos minerais, de fabricação de produtos, né? Tudo isso é gerido, organizado pelo Estado. Tá? E nós temos também os planos quinquenais, que buscavam planejar a produção industrial e agrícola durante os 5 anos seguintes. Ou seja, eles se reuniam agora em 2020 e falavam assim: vamos planejar o que vai ser feito durante os próximos 5 anos para a gente ter resultado lá nos próximos 5 anos. Então, basicamente, a economia da União Soviética, a economia socialista, ela se dava nesse sentido aí, centralizar o poder, formação de empresas estatais em detrimento das empresas privadas e os planos quinquenais. Quinquenais significa 5 anos. Então se planeja hoje para colher os frutos durante esses 5 anos. Tá? Falar um pouquinho agora sobre a urbanização e industrialização na União Soviética, as transformações que ocorreram lá, né, com o planejamento estatal levaram a uma intensa industrialização, principalmente ligada ao setor de bens de produção. A população precisava consumir, então eles não queriam importar tantos produtos de outros países. Então eles começaram a expandir indústrias para que fossem produzidas coisas para ser utilizadas pela população da União Soviética. E aquilo que fosse excedente, ou seja, o que sobrasse, eles exportavam para os países
aliados. Tá? Ocorreu também lá uma urbanização acelerada. Foi uma das urbanizações mais aceleradas do mundo, motivada por essa industrialização. Tá? Nos anos 30, por exemplo, o crescimento urbano foi superior a 90%. Né? E a população urbana da União Soviética aumentou de 59 milhões para 180 milhões de pessoas. Ou seja, é uma urbanização mais acelerada do que aconteceu aqui no Brasil, que já foi uma urbanização muito acelerada. Né? No meio dessa questão toda, né, veio um período pós-guerra. Né, a União Soviética foi extremamente importante durante a Segunda Guerra Mundial, aliada aos Estados Unidos, aliada aos países europeus, Inglaterra e França. Então a União Soviética consegue ter um êxito muito grande durante a Segunda Guerra. Eles ganham confrontos assim super importantes, né? Há um famoso conflito com a Alemanha, que a Alemanha tenta invadir a Rússia no inverno e a Rússia sai vitoriosa. Né? Então a União Soviética foi extremamente importante na Segunda Guerra para que houvesse a vitória do bloco liderado por eles, pelos Estados Unidos, pela Inglaterra e pela França. Posteriormente à Segunda Guerra, você tem dois países economicamente saem fortalecidos da Segunda Guerra, que é os Estados Unidos e a União Soviética. E daí surge a Guerra Fria. Por quê? Porque eles defendiam sistemas econômicos e ideológicos diferentes. Estados Unidos capitalista e a União Soviética socialista. Né? Então você tem ali um conflito que dura após, né, que se inicia após o, a Segunda Guerra Mundial, que se acentua muito na década de 60. Né? Aí você tem corrida armamentista, você tem desenvolvimento de novas armas nucleares, tem a corrida espacial para ver quem consegue chegar primeiro no espaço, depois quem consegue chegar primeiro na Lua. Então, era um conflito ideológico para demonstrar que o meu sistema econômico era melhor do que o do outro. Sendo que tanto o sistema capitalista quanto o sistema socialista, eles têm os seus prós e os seus contras. Né? Tem as suas qualidades e tem seu ponto negativo. Tá? Com o passar do tempo, qual foi o ponto fraco do socialismo? Foi que o que o país lucrava, ele tinha que devolver para a população. Né? E aí sobrava pouco dinheiro para investimento em novas tecnologias. Tá? O que as empresas capitalistas fazem, né, pegam parte do lucro e começam a investir em novas tecnologias para avançar a ciência. E o Bloco Socialista não conseguiu esse excedente para poder conseguir esse avanço. E aí as coisas começaram a ficar defasadas no país. Né? A qualidade da tecnologia, de tudo, começou a ficar defasada. E aí, na década de 80, né, com a crise financeira batendo a porta, né, da Rússia, né, em 1985, o presidente era o Mikhail Gorbachev, como está escrito ali, ó, ele adotou uma política de maior liberdade e transparência política, denominada de Glasnost, né, e de reorganização econômica, chamada de Perestroika, para tentar diminuir os efeitos da crise, né? E ele não conseguiu resolver, os problemas se acentuaram, e em 1991, oficialmente a União Soviética termina. Tá? Então a União Soviética ela se extingue, né? E é formada a SEI, né? Que é a Comunidade dos Estados Independentes, do qual participavam as ex-repúblicas soviéticas. Né? E essa finalização da União Soviética torna esses países aí abertos ao capitalismo, mas muitos deles ainda governados por grupos da época do socialismo. Tá? Então há uma abertura econômica, mas ainda com um pensamento
socialista em muitos desses países ainda, né? Que tem um lado positivo, né? Quando você pensa no social, no bem-estar social, você leva para a população uma série de benfeitorias, né? Que você minimiza a questão da pobreza, você torna a sociedade mais igualitária. Porém, também é um sistema econômico que se provou que sozinho ele não se sustenta, né? E para finalizar, a gente vai falar da economia da Rússia hoje, né? A Rússia hoje é considerado um país emergente, ou seja, um país que é industrializado, está crescendo a sua economia, mas não pode ser considerado desenvolvido, tá? Ele não conseguiu resolver todas as necessidades básicas da população referentes a acesso de qualidade à saúde, acesso de qualidade à educação, água tratada para todos, esgoto, né, tratamento de esgoto, saneamento básico. Então você tem uma série de fatores que você precisa resolver para se tornar um país desenvolvido. E a Rússia está ali no meio do caminho entre o subdesenvolvimento e o desenvolvimento. Tá? Lembrando que, junto com o Brasil, com a Índia, com a China e com a África do Sul, a Rússia compõe um bloco conhecido como BRICS, né? Que são as nações emergentes do mundo. Tá? BRIC, que é tijolo, né, em inglês, mas BRICS, né, aí na verdade é, ela é formada pelas iniciais desses países que são emergentes. Tá? Hoje a Rússia tem uma indústria diversificada, né, principalmente ali na extração de alguns minerais, mas também tem uma indústria metalúrgica, siderúrgica, naval. A energia nuclear na Rússia é forte, petroquímica, a indústria bélica ainda hoje, né? Criação de armas, produção de armas, né? Ainda é muito forte na Rússia. E além disso tudo, a Rússia é estrategicamente importante porque ela exporta o gás natural que é utilizado no restante da Europa. Tá? A Europa, se você pegar ali os países mais ricos da Europa, França, Inglaterra, Alemanha, Itália, Espanha, Portugal, aquela parte ali ocidental da Europa, são países que não têm potencial para a produção de energia hidrelétrica. Então, ou eles ficam dependentes de energia nuclear. A França, por exemplo, tem várias usinas nucleares, né, que ela está tentando ao longo do tempo desativar, ou você vai utilizar o gás natural que é fornecido em grandes quantidades pela Rússia. E a maior parte dos países tem a associação dos dois, né, o gás natural e a energia nuclear, mas eles dão preferência ao gás natural por ser menos perigoso, né? Uma usina nuclear requer padrões assim sofisticados de funcionamento, há o risco de contaminação, de explosão, de uma série de coisas, tá? Então a Rússia hoje a gente pode classificar, para fechar, como um país em desenvolvimento, com alguns bairros muito pobres, né? Com bairros carentes, a violência na Rússia é grande, a questão do preconceito é grande contra as minorias, né? A homofobia na Rússia, né? Até na página 101 tem um textozinho que fala sobre isso também, é bom dar uma lida depois. Também é muito alta, né? Então é um país que tem uma série de problemas, né? Ainda hoje, mas que busca uma melhoria econômica e que busca um desenvolvimento. Lembrando que dos países do BRICS, né, dos países em desenvolvimento, a Rússia é o único país europeu nesse bloco aí. Né? Parte da Rússia, a gente sabe, né, que a Rússia faz parte de dois continentes, né, tanto a Europa quanto a Ásia, mas ali a parte europeia da Rússia ela é a mais desenvolvida. Tá? Então, para responder aí ficou a página 100, que
Tem algumas questões, tem 7 questões aí para responder, falando sobre a Rússia, tá? E não deixem de dar uma lida também sobre a questão do preconceito, que tá na página 101, tá? Sobre a Rússia também. A gente fica por aqui e até a próxima.